Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, nesta temporada apresentando o balanço das ações da reitoria e da gestão da universidade no quadriênio 2017-2021. Devido à pandemia da Covid-19, algumas das entrevistas são gravadas remotamente. Hoje nós conversamos com o professor Gésio Gutierre, diretor-presidente da Fundação Editora Unesp. Professor Gésio, muito obrigada por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Muito obrigado a vocês. Professor Gésio, para a gente poder começar esse balanço da gestão 2017-2021, o senhor continuou na direção, na presidência da Fundação Editora Unesp nessa gestão, mas qual que era o contexto no qual se inseria a Editora Unesp lá em 2017, no início da gestão? Olha, eu acho que esse período inteiro, contando inclusive o início, foi um período que eu posso caracterizar como um período de resistência. De resistência por diversos fatores. Em primeiro lugar, o fato de que o mercado editorial tem sido um mercado extremamente complicado, né? Nós temos passado, obviamente, por circunstâncias e situações do país que são elas mesmas bastante críticas. E, nesse sentido, o mercado editorial e a situação editorial do Brasil não fogem a essa regra. Nós tivemos que lidar, por exemplo, só para rememorar a todos, com a crise do varejo editorial, do varejo livreiro. Então, grandes redes livreiras do país, elas entraram em colapso. E isso, evidentemente, atingiu a todos os players desse setor. A Editora Unesp não foi exceção. E, justamente por isso, nós tivemos, desde saída, que enfrentar uma situação bastante complicada. Agora, é óbvio que quando você fala que estágio que a editora estava enfrentando logo no início de 2017, 2016, 2017, a editora ela já tinha um patamar extremamente interessante, extremamente reconhecido pelo mercado editorial e pelo mundo cultural brasileiro. Era a Editora Unesp, sem desdouro de todos os demais players do mercado, a Editora Unesp é a mais prolífica e talvez a mais conspícua editora universitária do país. Então, em função disso, nós mantivemos ao longo desse período, já em 17, mas já tínhamos essa nomeada, esse lugar. E o objetivo durante todos esses anos foi justamente preservar o lugar que a editora gozava lá, em 2017 e em anos anteriores. Isso, como eu estava falando, nesse contexto que foi um contexto muito difícil, crítico, levando em consideração circunstâncias que a própria universidade teve que enfrentar, circunstâncias financeiras que a universidade teve que encarar durante esse período, e também do mercado livreiro, como eu disse. Frente a esses desafios, o que nós podíamos fazer é justamente mudar o foco um pouco daquilo que seria normalmente empresarialmente adequado, aconselhável, e não visar grandes voos, mas tentar preservar aquilo que tinha sido conquistado. E nisso nós tivemos êxito desde o início, coisa que se aplica inclusive a todo mundo universitário. Acho que é impressionante a resiliência do mundo universitário frente aos desafios que ele tem enfrentado durante esses últimos anos. E disso não escapa a editora. A editora também enfrentou esses desafios e foi bem sucedida no enfrentamento de cada um desses percalços que o mercado, que as circunstâncias acadêmicas, as circunstâncias, inclusive governamentais, impunham ao cenário que a gente estava enfrentando. Então, nesse sentido, eu posso dizer assim, resumidamente, que o nosso início em 2017, nessa gestão, nós tínhamos uma situação tensa, financeiramente tensa de todos os ângulos que você possa considerar,
mas que essa situação, que é uma situação menos que ideal, ela foi superada. Professor, o senhor comentou, né, essa inserção da editora Unesp no mercado editorial, né, no Brasil, também com impacto, pensando a internacionalização da universidade também. E dentro da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, houve um movimento ao longo dos últimos anos nesse fortalecimento dessa rede de editoras universitárias. Eu gostaria de saber o papel que a editora Unesp exerceu junto à Associação Brasileira. Claro. Desde 2017, nós mantivemos um cargo, uma presença na diretoria da ABEU, a diretoria da Associação Brasileira de Editores Universitários. E esse cargo ainda se mantém, nós somos extremamente ativos, a editora ela goza de uma preeminência no setor de editoras acadêmicas, editoras universitárias, e isso tem sido preservado. Certamente, quaisquer ações que a associação leva adiante no cenário brasileiro da edição acadêmica, a editora Unesp é ouvida e muitas vezes partícipe protagonista. Nós tivemos uma cadeira também na CBL, na Câmara Brasileira do Livro, e temos protagonizado também várias das ações que, seja a CBL, seja a ABEU, tem levado adiante na representação nacional e internacional das editoras universitárias. Nós, mais de uma vez, participamos de reuniões que é o EULAC, Editoriais Universitários Latino-Americanos e Caribe, e a editora cumpre, nesse sentido, o seu papel. Quer dizer, durante esses anos sobre os quais a gente está falando, que foram anos não especificamente duros para a editora Unesp, mas para a edição em geral e, particularmente, para a edição acadêmica. As editoras universitárias, mais do que nunca, elas ouviram e seguiram exemplos da editora Unesp. Então, sem nenhuma intenção de liderança, porque nem é o caso, mas sim de partícipe privilegiado desse colegiado de editoras, nós desempenhamos, sim, nossa função e somos citados muito frequentemente como exemplos de ação bem-sucedida dentro de editoras universitárias brasileiras. Vários convênios foram firmados internacionalmente, vários acordos, contratos de toda ordem, seja com editoras latino-americanas, seja com editoras europeias, americanas, australianas, inclusive, asiáticas. Isso tem sido feito regularmente, ou seja, a presença da editora, os vínculos da editora com o mundo editorial é literalmente internacional. Nós mantivemos esse perfil e a expectativa de que a gente aprofunde cada uma dessas ações no futuro próximo. Isso foi mais uma das ações, mais um dos perfis, dos traços de perfil da editora que foram mantidos durante todos esses anos recentes. Professor, pensando no foco, da publicação editorial, nesse mercado editorial no qual se inserem as publicações da editora Unesp, que balanço que a gente faz o número de obras publicadas, o acesso a essas obras, a disponibilização gratuita e impressa sob demanda, toda a estratégia editorial adotada por vocês neste quadriênio? Perfeito. Para o quadriênio, o que eu poderia dizer para você é o seguinte: nós tivemos dois momentos no quadriênio. O primeiro deles, antes da pandemia, óbvio. E na pandemia, alguma coisa diferente aconteceu. Nós conseguimos manter, com os nossos dois selos, Editora Unesp e Cultura Acadêmica, nós conseguimos manter um ritmo de aproximadamente 200 títulos ano, durante os 3 primeiros anos do mandato. Este ano, 2020, a coisa mudou um pouco. Porque nós tivemos, eu estava mencionando aí, esse cenário menos que ideal do mercado editorial, etc. Bem, nós tivemos agora, em 2020, o impacto da pandemia de uma forma
que assustou muita gente, e nós não fomos exceção também, né? Então, em maio, abril, nós tivemos um golpe dentro das nossas finanças, porque simplesmente nós não tivemos nós tivemos uma queda brutal que atingiu aproximadamente 70% da nossa receita. Isso para qualquer empresa, é o tipo da coisa insuportável, né? Nós tivemos uma recuperação significativa no segundo semestre desse ano, a partir já do finzinho do primeiro semestre, em junho, isso já observamos uma recuperação. Agora, sem dúvida, para dar conta dessa ameaça que estava pairando sobre o funcionamento, sobre a operação da editora, nós tivemos que fazer um corte profundo das publicações, do programa de publicação que a editora tinha planejado para 2020. Então, embora nós tivéssemos conseguido 17, 18 e 19, manter aproximadamente, talvez um pouquinho mais, um pouquinho aquém do período logo anterior, mas o padrão de edição tradicional da FEU, da Fundação Editora da Unesp, em 2020, nós fomos obrigados a cortar em 50% esse trend, justamente para dar conta das ameaças financeiras que isso daí, que a pandemia estava impondo à editora. E nós fomos bem-sucedidos financeiramente em aguentar o tranco, o tranco comercial que isso estava impondo para nós. Portanto, para esse último ano, nós tivemos um ritmo de publicação certamente menor do que os 3 anos anteriores. Eu diria que aproximadamente nós chegamos a 300, a 400 e poucos títulos durante esses 4 anos. Talvez até um pouquinho mais. Eu acho que é mais perto de 500 do que de 400, dadas as circunstâncias, né? Agora, todo o perfil que a gente sempre procurou manter, preservar, de excelência de publicação, de uma homogeneidade de campos de atuação, história, em todas as humanidades, história, filosofia, geografia, etc., isso foi alcançado. Nós obtivemos, ao longo do período, prêmios editoriais de toda a ordem, desde Jabutis, desde o prêmio da Abril, e isso assegurou, mais uma vez, a confiança naquele projeto editorial que a gente estava tocando, né? Então, dentro desse rol de atividades que eu descrevi, a editora pode dizer que ela cumpriu aquele objetivo de resistência que eu descrevi, né? Nós mantivemos o ritmo de produção, nós mantivemos a qualidade do corpo de publicações que a gente estava promovendo e continuamos obtendo os prêmios editoriais que todas as editoras brasileiras almejam, e nós temos a nossa coleção de jabutis, a nossa coleção de outros tantos prêmios editoriais mantida e aumentada. Também um destaque foi o relançar alguns clássicos da literatura brasileira, da literatura mundial, no sentido de assegurar ainda mais esse papel da editora frente aos nossos diferentes públicos e não só estritamente acadêmico, né, das cadeiras da universidade. Muito bem lembrado por você. Eu estava deixando ao largo essa observação. De fato, a gente aí, no momento talvez mais difícil desse período todo, né, nós levamos adiante a publicação, o lançamento de clássicos de literatura, abrindo 2 nichos em particular. Tanto o nicho de literatura, né, literatura que é uma área que a editora não tinha navegado ainda, e é um nicho que demanda cuidados diferenciados, cuidados que normalmente o CTP, como a gente chama, científicos, técnicos, profissionais, eles não exigem. Em literatura, isso é exigível.
Muito bem. O que nós procuramos fazer foi justamente isso que você acabou de dizer. A gente procurou uma maneira a mais, uma via a mais, que concatenasse a editora ao grande público, né? Ao público em geral que pretende ter algum tipo de acesso à literatura clássica. O que nós estamos fazendo é reeditar, sim, algumas, na verdade, retraduzir algumas daqueles clássicos estrangeiros e reeditar alguns dos clássicos brasileiros. Então, nós tivemos Macunaíma, tivemos clássicos de Machado de Assis, contos de Edgar Allan Poe, enfim, Maupassant e outros tantos, né? A ideia é fazer com que essa série de livros não se circunscreva a uma coleção. Ela será um nicho mesmo, ela será um nicho sem fim. E a gente vai agregando clássicos de literatura a esse nicho inicial que nós começamos aí com 5 títulos, ainda vamos publicar durante essa semana, inclusive, mais 5 títulos, e a ideia é fazer com que todos os anos a gente agregue outros tantos volumes a essa série. A ideia é fazer com que os clássicos de literatura Unesp sejam um elemento obrigatório da biblioteca de não acadêmicos ilustrados, né? Algo que não necessariamente objetiva o estudo, mas o prazer de ler. O prazer de ler. E uma editora universitária, eu acho que entre seus objetivos tem aquele de propiciar a leitura e favorecer o hábito da leitura para o grande público, não necessariamente para a comunidade acadêmica estricto sensu. É claro que a comunidade acadêmica ela deve, e muitas vezes deve usufruir, e muitas vezes efetivamente usufrui, da leitura de literatura, né? E é isso também que a gente gostaria de ter. Mas o objetivo maior não se circunscreve à universidade. De fato, a atividade editorial é uma daquelas atividades da universidade que não devem se circunscrever aos muros universitários, né? Nós precisamos fazer com que um público geral se familiarize, inclusive, com a universidade e reconheça o papel que a universidade desempenha, justamente levando em consideração publicações oriundas da universidade. E isso é um elemento a mais que faz com que a universidade seja aceita e apreciada pela sociedade que a abriga. Nesse sentido, é que coleções como essa, e coleções de outras tantas áreas, né? Coleção como a gente tem Saúde e Cidadania, por exemplo, que ensina, entre outras coisas, a cuidar do idoso em casa, a escolha de modelos de parto, seja normal, seja cesárea, questões práticas que a população em geral enfrenta no dia a dia, e a gente, de uma maneira ou de outra, nós fornecemos subsídios para que essas escolhas e esses conhecimentos que são engendrados na universidade cheguem ao público em geral. Então, nesse sentido, nós estamos, mais uma vez, dando conta do objetivo de fazer com que a população em geral e a universidade se aproximem e reconheçam a sua mútua relevância. Professor, o senhor pontua, né, essa ação mais ampla de uma editora universitária, mas há também um espaço para a produção acadêmica da própria universidade. Uma delas está vinculada ao selo, né, Cultura Acadêmica, também junto aos editais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Eu gostaria que o senhor fizesse o balanço dessas publicações, o impacto disso, pensando na produção de ciência da Unesp. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é pelo fato da gente acreditar que as edições acadêmicas não precisem se circunscrever à universidade que a gente está descurando a edição acadêmica, a edição científica em si, né?
um dos elementos mais importantes da contemporaneidade científica e da contemporaneidade da comunicação científica são os livre acessos, né? Os open access, que na Europa isso é uma realidade. Os governos e instituições estão cada vez mais conscientes da necessidade de financiarem os livros que possam ter acesso livre. Isso, no Brasil, a Unesp, e aí eu falo da instituição mesmo, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, ela tem uma precedência e tem um know-how incomparável no mundo de língua portuguesa, né? Esse pioneirismo, ele se faz presente justamente entre outros programas promovidos pela universidade, com o programa ProPG. O programa ProPG, inicialmente, é um programa vinculado ao selo Editora Unesp, que ainda hoje tem vigência, e, paralelamente a esse, mais recentemente, foi instituído um outro programa no selo Cultura Acadêmica. Os dois programas são hoje disponibilizados em e-books. E nós temos um acervo de mais de 500 títulos nessa área. Ambos os programas foram mantidos durante esse período, que mostra justamente o relevo, a disposição política, inclusive, de se manter programas que são programas caros que a fundo perdido, porque eles não são vendidos a rigor, eles são disponibilizados para o público em geral, né? E nós temos o prazer e a honra de ter um acervo que já atingiu bem mais de 20, está mais próximo agora de 25 milhões de downloads no mundo inteiro, presentes em mais de 20 países. Quando a gente falou antes, né, de internacionalização, isso elemento mais representativo da internacionalização é impossível. Nós estamos presentes lá, pessoas estão comprando os nossos livros, ou melhor, comprando não, acessando os livros, né, e colocando-os em seus computadores, na África, na Ásia, em todos os continentes. Nós temos literalmente livros Unesp sendo baixados em todos os continentes. E alguns desses títulos são realmente best-sellers eletrônicos, né? Nós estamos na costa leste americana, tem uma quantidade incrível de downloads de livros brasileiros, livros da Unesp, e que conseguem ter esse tipo de presença, de penetração, mesmo sendo publicados em português. Não nos esqueçamos a associação, entrelaçamento desses programas com o programa Cielo Books, né, que é um canal de disseminação de conteúdos extremamente eficiente e reconhecido pela Unesco como o mais importante canal de distribuição científica, de comunicação científica do mundo. E nós, Unesp, nesse caso, mais uma vez, fomos, junto com a Fiocruz e a Universidade Federal da Bahia, fomos os criadores, mesmo com o Cielo, da versão original do Cielo Books. Nós fomos fundadores do Cielo Books. E, desde então, nós temos publicado regularmente e encaminhado regularmente essas publicações para disponibilização gratuita via Cielo, paralelamente à disponibilização gratuita pelos sites da universidade e da editora também. Ou seja, é um programa que ele congrega todas as virtudes acadêmicas e tem tido o sucesso que merece há vários anos. Professor, além dessa dimensão dessas publicações, há outras estratégias de divulgação implantadas pela editora Unesp, mas sobre isso a gente conversa no próximo bloco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O
O Gestão Unesp está de volta e neste programa apresentando as ações da Fundação Editora Unesp no quadriênio 2017-2021. Aqui com a gente o diretor-presidente da FEU, o professor Gésio Gutierre. Professor Gésio, nós conversávamos sobre todas as publicações da editora, a sua inserção no mercado editorial e uma estratégia lançada em 2018 foi a Feira do Livro da Unesp. Então, em que medida essa feira ela agrega esse trabalho, a esse novo posicionamento da editora no mercado? Isso é um desdobramento daquilo que nós sempre acreditamos, nós, da Fundação Editora da Unesp, né, e a Unesp como um todo, que não é suficiente você publicar livros. Livros, nunca foi tão fácil você publicar livros. O problema não é publicar livros, o problema é fazer com que o livro chegue na mão do leitor. Né? Então, estratégias comerciais, ao contrário do que pode dar a entender, estratégias comerciais são muito importantes para que, no final, a publicação científica, a publicação acadêmica, ela cumpra seu papel. Se por acaso a gente não tiver uma circulação dessa publicação, ela vai acabar em porão. E realmente, se tem uma tara que eu não consigo entender, tem várias outras taras que eu consigo entender, mas essa não, é que um editor faça um livro sabendo de antemão que ele não vai ser lido. E isso é tara que nem no dia do juízo vai ter perdão. Né? Então, para que se evite uma coisa como essa, nós temos que sempre, invariavelmente, ao mesmo tempo que procuramos fazer livros cada vez melhores, livros com autores extraordinários, livros com temáticas muito interessantes, nós temos também que preservar linhas de distribuição e disseminação daquelas publicações que são feitas, engendradas pela Editora Unesp. Então, em função disso também, nós criamos a Feira do Livro da Unesp, que teve sua inauguração em 2018, né, e teve seu repique em 2019, a segunda versão. Já, nesse caso, na segunda versão, com uma programação cultural muito ambiciosa, com conferências, com palestras, com participação de público, etc. Né? A terceira feira seria em 2020, né, em 1º de abril de 2020, mas, infelizmente, ela não se realizou justamente pela eclosão da pandemia. Nós entramos em contato com especialistas, inclusive especialistas da Unesp, que nos recomendaram que isso não fosse feito. Foi praticamente aí, pouquíssimas semanas depois que se verificou a dimensão do que estava chegando com a epidemia do Covid. Obviamente, nós não teríamos condição de promover um evento com aglomeração de pessoas e, portanto, apesar de estar tudo certo para levar adiante o evento, isso foi cancelado. Na verdade, não cancelado rigorosamente, foi adiado. Foi adiado para o ano que vem. Né? E esperemos que nós tenhamos condição, no ano que vem, de promover alguma coisa parecida com essa, porque a feira, nas suas 2 primeiras versões, a feira foi um sucesso total. Quer dizer, para ter uma ideia, já na sua segunda versão, nós tivemos aproximadamente entre 25 e 30 mil pessoas frequentando o ambiente da feira e comprando livros de toda a ordem. E a participação de editoras estava, né, para essa terceira feira prevista e não realizada, nós tínhamos fila de espera das editoras que estavam querendo participar disso. Ou seja, a multiplicidade, a variedade de oferta que nós teríamos e teremos na próxima versão, ela é incomparável e mostra o sucesso da iniciativa. Então, o que é importante é que a gente verifique que essa é mais uma das estratégias de comercialização e distribuição que nós precisamos levar adiante para dar conta do objetivo de fazer com que os nossos livros cheguem aos leitores, ao mesmo tempo que levamos adiante a consecução também do objetivo geral de fomentar a leitura, de disponibilizar a leitura, de fazer com que a leitura seja uma prática, um costume arraigado na população brasileira. Professor, outra estratégia dessa difusão
nós já falamos sobre ela em outras oportunidades, que é a livraria móvel da Editora Unesp, que foi uma atitude pioneira, que desbravava o interior do estado, onde nós temos unidades universitárias e também onde nós não temos, em eventos científicos também. Como que essa livraria Unesp móvel ela tem se configurado nessa gestão? Pois é, essa foi uma história de sucesso. Depois de um início com vários percalços, nós conseguimos, através de medidas administrativas, fazer com que isso fosse uma ação muito bem sucedida. Em 17, 18 e 19, a livraria percorreu o estado de São Paulo de norte a sul, leste a oeste, e inclusive estados limítrofes, né? Então, Rio de Janeiro, sul de Minas e norte do Paraná. Sempre com muito sucesso, muito sucesso. Nós contratamos pessoas que arrendaram, de alguma forma, uma parcela desse circuito e a atividade toda foi muito bem sucedida. Infelizmente, óbvio, não existiu nenhuma outra atividade que tenha se ressentido tanto da chegada do Covid como a livraria móvel, né? Especialmente porque todas as unidades, todos os campos, seja em São Paulo, seja fora dele, eles fecharam durante a chegada, a persistência da epidemia. Então, nesse caso, desde fevereiro, março deste ano, a livraria, infelizmente, está muito bem acondicionada, muito bem preparada, mas sem um circuito aprovado. Isso esperemos que, quando as coisas voltarem à sua normalidade esperada, né, que nós voltemos às atividades regulares, porque, de fato, entre 17 e 19, nós tivemos um avanço muito grande da livraria móvel, sempre levando adiante a imagem da Unesp, uma imagem boa, uma imagem interessante das publicações da Unesp e da Unesp em si. Isso foi publicado em diversos, inclusive no nosso blog, mas na imprensa local em geral, quando a livraria móvel passava, outdoors financiados pelas prefeituras anunciavam justamente a presença e chegada da livraria móvel, mesmo em locais fora do estado de São Paulo. E isso, sem dúvida nenhuma, é um demonstrativo de sucesso que será mantido pela FEU. Só que, no momento, ainda não nos sentimos seguros o suficiente para renovar a atividade dessa ação. Outra atividade vinculada à FEU diz respeito à Universidade do Livro, oferecendo cursos livres, cursos de formação nas diferentes áreas que envolvem a dimensão editorial. E eu gostaria de saber, professor Gésio, como que essa Universidade do Livro, esses cursos, se mantiveram no quadriênio. Essa talvez tenha sido a atividade da Fundação Editora da Unesp mais bem sucedida nesse período. Nós avançamos demais, nós tivemos um aperfeiçoamento muito grande, especialmente no marketing digital dessa ação. Marketing digital, nesse caso, é crucial para o sucesso de uma ação como essa, e nós levamos adiante avanços que algumas vezes chegaram a mais de 100% de crescimento de um ano para outro. Neste ano de 2020, mesmo numa situação como essa que todos conhecemos, nós teremos, até o fim do ano, um avanço de aproximadamente 60% relativamente a 2019, que já foi um ano muito bom. Algumas coisas levaram a esse sucesso, entre as quais, como eu estava dizendo, a utilização apropriada do marketing digital, ferramentas que eu, sinceramente, não conheço muito bem, mas a molecada conhece e ama. Até hoje não entendi muito bem para que serve o Instagram, mas isso tem sido algo muito bem trabalhado e muito bem recebido pelos usuários regulares da Unil,
né, da Universidade do Líbano. Nós estaremos chegando aí, no fim deste ano e comecinho do ano que vem, a mais de 30 mil alunos que já passaram pelo MIL, sempre levando adiante um tipo de formação setorial para o mundo editorial que certamente é mais valorizado dentro do mercado de trabalho do que muitos diplomas acadêmicos regulares, né? E esse lugar da UNIL, ele tem sido um lugar cada vez mais sólido dentro do setor. Nós queremos, sim, e iremos expandir a atividade da UNIL para outras áreas que não aquelas estritamente afeitas ao mundo editorial, ao mundo de aperfeiçoamento do pessoal editorial. E isso é algo que nós pretendemos fazer no futuro próximo, talvez já em 2021. Nós temos agora know-how, nós temos um site que foi aperfeiçoado e um novo site que tem sido muito bem sucedido, e essa presença na mídia eletrônica tem sido cada vez mais claramente bem sucedida e eficaz para divulgação dos nossos cursos. Professor, para todo esse trabalho existir, tem toda uma equipe envolvida nas diferentes esferas que envolvem o trabalho da editora Unesp e também toda uma logística de atuação, considerando o prédio tombado na Praça da Sé, onde a editora Unesp ela está localizada. Para isso, ao longo da gestão, foi trabalhado na medida de assegurar a segurança desse prédio, da equipe que trabalha nesse prédio e também numa otimização nesse momento de trabalho remoto para manutenção das atividades da FEU. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa especificidade desta logística para o trabalho da editora Unesp. Não há dúvida. Eu acho que muitas vezes a gente utiliza determinados espaços, né, sem se dar conta da necessidade de preservação dos espaços, né? E isso não seria, obviamente, possível se por acaso não tivesse toda a infraestrutura que está por trás disso e que nos dá a garantia de funcionamento do prédio. Então, desde elementos de segurança, como você acabou de dizer, até elementos de segurança física mesmo, de segurança da infraestrutura física do prédio, né? E isso é muito importante que seja considerado, porque nós estamos falando aqui de um prédio tombado, justamente, um prédio que é da década de 20, né? Nós nos orgulhamos muito, inclusive, de que esse prédio abrigou originalmente a editora uma das editoras de Monteiro Lobato, né? A primeira editora de Monteiro Lobato. Obviamente, um prédio com essas características demanda cuidados, demanda atenção redobrada, justamente para que nós tenhamos a preservação do funcionamento do prédio. Nós obtivemos, finalmente, eu falo para você quase como um furo de reportagem, aí nós obtivemos esta semana o AVCB do prédio, e que foi concedido justamente levando-se em consideração tudo o que foi feito em favor da estruturação mesmo do prédio, da segurança dos ocupantes do prédio. Paralelamente a isso, não apenas segurança física, mas a segurança também social. Nós temos a segurança das pessoas que levam adiante a segurança patrimonial. A Praça da Sé é um local, como todos sabem, um local extremamente frequentado, um local público de milhares e milhares e milhares de pessoas. Nós estamos em frente à estação central do metrô, né? Então, literalmente, 1 milhão de pessoas passa todos os dias em frente da editora. É importante que nós tenhamos toda a atenção em relação a isso, seja para usufruto desse privilégio, para que as pessoas possam frequentar nossa livraria física, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, temos que tomar todos os cuidados para que nós preservemos
a ocupação do prédio e os funcionários que desempenham suas funções lá dentro, né? Portanto, tanto do ponto de vista das instalações físicas, quanto também da preservação social dos funcionários da FEU, nós usufruímos dessa cobertura que a Unesp dá a todos os seus prédios, né, a comunidade da Unesp, e isso, de fato, embora não seja muito visível, foi fundamental para que a gente levasse adiante e chegasse a bom termo a todas as nossas ações editoriais, comerciais, enfim, empresariais. Professora, para a gente finalizar esse balanço 2017-2021, 2 aspectos. Quais desafios ainda se colocam para a editora e qual que é o legado que fica para a gestão que assume a partir de 15 de janeiro de 2021? Uhum. Como eu falei no início, eu acho que esse período inteiro foi caracterizado pela resistência, né? E se existe algo que a gente pode atestar ao final desse período tão conturbado para o Brasil e para o mercado editorial, é que nós tivemos sucesso justamente nesse processo de resistência. Nós mantivemos a editora no patamar em que nós a encontramos no início da gestão. Ela desempenhou seu papel, ela manteve, preservou aquelas qualidades e aquelas conquistas que lhe caracterizavam, né? A caracterizavam, e isso é alguma coisa. Para quem analisa o contexto em que isso foi feito, a gente vai perceber o que isso envolveu de mérito, tanto para a gestão da editora mesmo, quanto para a gestão da universidade como um todo, né? A preservação em um meio ambiente tão complicado como aquele que a gente enfrentou durante esse período inteiro, não é pouca coisa. Não é pouca coisa e certamente precisa ter o reconhecimento da comunidade como um todo. Em relação aos desafios futuros, desafios são milhões, né? A Bíblia diz de demônios que eles são multidão. O que eu acho que, da mesma forma que a Bíblia se refere aos demônios como multidão, eu acho que todo mundo, especialmente da universidade, que fala de desafios, vai falar a mesma coisa, eles são multidão. No caso da editora, o que nós temos? Nós temos todas aquelas dificuldades que a gente enfrentou durante esse período, elas estão, de uma forma ou de outra, talvez amortizadas, mas não mortas, né? Então, a pressão que elas exercem ainda é sentida e nós vamos navegar por mares que não são mares calmos. Mas, levando em consideração o que foi conseguido até agora, nós encararemos com otimismo aquilo que surge no horizonte. Nós temos, por exemplo, que dar um novo fôlego entre os desafios, dar um novo fôlego para o livre acesso, para o free access, que eu estava mencionando. De alguma forma, isso está assumindo uma dimensão única, revolucionária quase, na Europa. Nós estamos conversando com a FAPESP em relação a isso, verificando quais são as possibilidades de ampliar a presença da editora no rol, no mundo do livre acesso. Nós estamos aprofundando nossas parcerias internacionais, procurando, inclusive, fazer com que o livro da Unesp esteja presente na América Hispânica, né? Nós estamos estendendo, estamos aumentando o nosso rol de editores, de autores nacionais. Enfim, são ações que persistem sendo centrais no nosso planejamento, e a ideia é fazer com que todas essas ações sejam bem-sucedidas e aprofundadas e aperfeiçoadas no futuro próximo. Embora, talvez como fecho a gente possa dizer isso, embora nós reconheçamos a multidão de desafios,
nós temos razões suficientes para acreditar na pujança da Unesp, na pujança da Fundação Editora da Unesp, do braço editorial da Unesp, para dar conta dessas dificuldades e desses desafios que vêm por aí. Eu confio plenamente que nós consigamos levar adiante as publicações acadêmicas de uma maneira honrosa, correta e de excelência, como tem sido o padrão da editora até hoje. Professor Gésio, agradeço mais uma vez a sua participação aqui na TV Unesp e também a toda a equipe que faz parte do trabalho da editora Unesp. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as informações sobre o balanço do quadriênio 2017-2021 nas ações à frente da reitoria. Obrigada pela companhia e até a próxima.